Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto nessa quinta-feira. Coração alegre de podermos estar na casa do Senhor, com alegria de rever os irmãos depois de 2 quintas-feiras ausência por causa das férias, né? Já quero agradecer o Tebério por assumir esse trabalho que tem sido tão importante para nós nesses dois momentos, nessas 2 quintas-feiras, e hoje nós continuamos buscando a presença do Senhor. Amém. Para que Ele possa falar no nosso coração e nós possamos também falar com Deus, estar na nossa adoração, no nosso louvor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós iniciarmos fazendo a leitura de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Nós temos sempre esse cuidado com o tema que é o Deus que cuida, o Deus que sara as nossas feridas, né? Pensando no cuidado de Deus, e nesses dias Deus colocou no meu coração essa palavra para a gente compartilhar nesta noite. Amém. A palavra de Deus em Lucas 15, a partir do versículo 11, nos diz assim: E continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos, mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse então: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e uma sandália nos pés, trazei também uma talha de vinho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Então o criado informou, dizendo: veio teu irmão, teu pai mandou matar o vinho cevado e perguntou saúde. Então ele se indignou e não queria entrar, saindo porém do bairro, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para lidar com os meus amigos. Vindo por esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o vinho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Aleluia. Vamos Senhor. orar, então, entregue a palavra a nós. Senhor, louvado e engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, continua sendo e eternamente será o teu nome, Pai. Estamos aqui na tua casa, Senhor, para te agradecer pelo privilégio de poder estarmos aqui com saúde, para te adorar. Este foi o que tocou nosso coração, o teu espírito, para vir aqui, para te adorar. E queremos, Pai, te agradecer pela noite que passou de descanso, pelo dia que o Senhor nos deu e por estarmos aqui nesse trabalho de quinta-feira, que tem uma visão que o Senhor colocou no pastor, esta visão de trazer pessoas necessitadas de libertação, de cura. E nós estamos aqui para ser melhor preparados para quando essas pessoas chegarem, nós estarmos aptos para recebê-las, Pai.
orienta-nos, abre a nossa mente, o nosso coração. Como foi lido de filho pródigo, Pai, todos nós um dia já fomos filho pródigo e nós caímos em si. E hoje nós nos alegramos de estar aqui na Tua presença. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado, Pai, pela vida da Márcia, que está se achegando, se firmando aqui. Oh, Pai, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa aqui e na vida dela. Muito obrigado por ela, pela família, e obrigado por cada família aqui representada. Ajuda-nos, Pai, a te servir cada vez melhor. E estas bênçãos eu peço no nome de Jesus, o nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Deus estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando eu estender as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando eu estender suas mãos, agora eu vi e na posso chegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, e estender a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Nós lemos a parábola do filho pródigo e, como eu disse antes, a gente sempre tem uma direção de Deus para nós às quintas-feiras, né? E, sinceramente, a minha oração já há algum tempo, Deus ele vai nos mostrando para nós aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos sentir, não é? Ao estar na casa do Senhor e o propósito que Ele tem, não é? E eu entendo que esse tempo que nós estamos passando já há bastante tempo, nós estamos tendo esse trabalho de quinta-feira, e o Senhor tem falado ao nosso coração, tem nos ensinado, tem tirado a nossa ansiedade, tem nos mostrado o foco, o propósito, porque eu creio que Deus tem coisas tremendas para fazer por nós nesta caminhada. Você está sentindo um retorno? Estão ouvindo bem? Vou deixar mais baixo aqui. Estou ouvindo muito a minha. Se eu estou me incomodando, imagino vocês, né? Mas enfim. E quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, provavelmente nós conhecemos, eu fiz questão de ler para trazer a nossa memória, mas eu estava pensando nesses três personagens que nós encontramos nessa parábola e que tem muito a nos ensinar a respeito de princípios, de valores, de conceitos e principalmente de convicções, né? As nossas convicções, elas podem nos curar, podem nos sarar ou podem nos adoecer também, né? E aqui nós temos três exemplos de convicções, né? Duas que adoecem e uma que cura, né? Vocês já sabem, né? As duas que adoecem são as do filho pródigo e do seu irmão mais velho. E a que cura, a convicção que cura é a do pai, né? Com a sua atitude. E a gente percebe, então, o filho mais novo, né? Ele tem uma convicção no coração e essa convicção, ela faz parte do ser humano, nós precisamos lutar contra ela o tempo todo. E quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós renunciamos é essa convicção do eu posso e eu quero. Ou seja, a minha vontade, aquilo que é a minha vontade precisa prevalecer. E a gente vê isso muito claro no filho pródigo, nesse filho mais novo. Ele tinha um desejo, ele disse, eu posso fazer e eu quero fazer. E então ele não mede consequências para tornar realidade aquilo que era desejo do seu coração, que era a sua vontade. Obviamente, não era a vontade do pai, não é porque o pai não o amava, não cuidava dele, pelo contrário. O pai o criou da melhor maneira possível, não é? E mesmo assim, dentro de tudo aquilo que ele tinha, ele sentiu um desejo de experimentar aquilo que é novo, experimentar aquilo que está fora do seu ambiente natural, do seu ambiente familiar, e por que não dizer do seu ambiente religioso, espiritual. Então, ele deseja esse desejo é tão forte que ele tem coragem de pedir ao pai dele aquilo que lhe pertencia. Ou seja, e a gente percebe também, né, na sua oração, ele diz que eu pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, foi alguém que foi criado com princípios, com valores, não é do reino. Ele foi ensinado sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ele sabia o que era pecado, né? E é muito importante a gente frisar isso. Mas o ambiente externo gerou no coração dele um desejo, né? E esse ambiente externo é muito perigoso, né? Nesse ambiente externo, fora daquilo que ele estava vivendo, não é? Provavelmente, eu costumo brincar a respeito disso, o diabo soprou no ouvido dele. Vai passar a sua vida nesse lugar aqui, que não tem nada de interessante, nada de aventura, nada de novo, vai viver essa mesmice, né? Vai viver essa rotina. E eu fiquei pensando,
essa palavra, esse desejo, esse ímpeto do inimigo, ele é presente até hoje. Né? Quantas pessoas hoje não se desviam do caminho do Senhor ou tomam decisões porque podem e porque querem, e independente de se vão entristecer ou magoar seus pais ou familiares, eles tomam as decisões e seguem a sua vida. Né? E essa vida geralmente fora do seio familiar, fora da proteção da família, do amor da família, do cuidar da família. Né? Isso, quando a gente não tem isso, a gente abre mão disso, a gente fica muito vulnerável e à mercê daquilo que não é amor, daquilo que é interesse, daquilo que é ilusão, e que certamente vai trazer muito mais dano, né, do que progresso, ou bênção, ou coisas desse tipo. Então o pai, ele estava criando seu filho para ser um homem de bênção, um homem correto. Né? Ele aprendeu princípios e valores que o levavam a isso, mas o desejo do coração, e a palavra de Deus diz, se a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é muito enganoso. Né? Então a gente precisa cuidar do nosso sentimento. Ele sentiu, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Né? Provavelmente iludido, provavelmente conhecendo apenas o lado, abre aspas, o lado bom daquilo que o mundo pode oferecer, né? Mas sabendo que é temporário, né? E é mundano, é terreno, né? E no mundo não há nada que te dê com uma mão que não queiram tirar com as duas. No mundo tudo tem consequências, e as consequências muitas vezes são drásticas, não são severas, deixam sequelas, sejam elas emocionais, físicas, mas ele, por causa dessa convicção que ele tinha de que eu posso e eu quero, né? Ele abre mão, né, daquilo que ele tinha, daquilo que era seguro, daquilo que ele conhecia, daquilo que ele tinha intimidade, daquilo que ele tinha direito, para viver uma aventura. Né? E o texto fala que houve uma grande fome depois que ele saiu. Né? E a gente pode olhar para o texto e perceber que depois de alguns dias, ou seja, provavelmente o pai não quis proibir, mas orientou, não faz isso, não vai para esse caminho. E a gente que é pai, mãe, sabe disso, né? As nossas orientações, elas às vezes elas são obedecidas, mas algumas vezes não, né? E às vezes a gente ouve muito isso, né? Você vai ter que quebrar a cabeça para aprender, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele foi, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha valor. Enquanto ele tinha algo a oferecer, ele tinha valor, ele era interessante ao mundo. E é isso exatamente que o diabo quer que a gente pense, né? Que eu sou e o meu valor está naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo. Né? Se a gente sair aí com um carro de, sei lá, 500 mil reais, R$1 milhão pelas ruas, certamente a gente vai gerar admiradores. E nada contra quem tem, né? Se foi visto. Eu acho muito interessante o Guilherme, ele tem um radar dos olhos, não é possível. Ele foi viajar, já passou uns dias em Santos, e lá em Santos, ali, na Praia Grande, o meu sogro e minha sogra estão passando um tempo também, há muitos carros de luxo, né? E ele olha lá um carro, uma Porsche, olha uma Ferrari, de longe, assim, depois que passava, né? Ou seja, aquilo que gera ostentação, ela também gera admiração. E o eu posso, eu quero, né? Muitas vezes tem como fundamento isso, ou ser reconhecido, né? Ao ser admirado. Então, as pessoas buscam essas coisas para isso. Na casa do pai, ele era só o filho. Ele era só o filho mais novo. Né? Dentro de um ambiente hierárquico, pai, mãe, filhos, ele era só o filho mais novo. Mas lá fora, ele não era o filho mais novo. Lá fora ele era o cara que tinha dinheiro, era o cara que tinha poder, era o cara que tinha condições, não é, de se apresentar. Ele era o cara que era admirado, mas na verdade ele era admirado por aquilo que ele tinha, não por aquilo que ele era. Na sua casa é diferente, ele era admirado e amado por aquilo que ele era filho, não por aquilo que ele tinha. Tanto é que tudo era do pai, ou seja, ele não tinha nada. E esse sentimento, né, de não ter nada nos leva a pensar na dependência que nós precisamos ter de Deus.
No mundo eu posso ter coisas que são temporárias, passageiras, mas em Cristo eu não tenho nada a não ser Ele, o Senhor da minha vida. E eu não preciso de nada. Salmo 23 nos ensina isso. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Eu posso sentir falta de todas as coisas, eu não posso sentir falta de Deus na minha vida. Então aquele menino ele podia continuar pensando, não, lá pode ser interessante, pode ser bom, pode ser uma aventura, pode ter adrenalina, mas eu vou continuar na casa do meu pai, porque aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho amor, aqui eu tenho cuidado, aqui eu tenho princípios e valores que são corretos. Mas nada disso aconteceu, infelizmente, e ele, então, o texto diz, Jesus contando essa parábola, diz que se levantou uma grande fome sobre aquele país, e tudo aquilo que ele tinha, que ele achava que gerava admiração, acabou se esgotando, e quando se esgota o que você tem, sobra o quê? Sobra o que você é. A gente tem vários exemplos de pessoas que ganharam muito dinheiro. Eu não sei se vocês concordam, mas há um ditado muito antigo que diz que tudo que vem fácil, vai fácil também. E assim, muita gente ganhou, e quando ganhou, tinha muitos amigos, muitas farras, baladas, enfim, mas depois que perde tudo, você volta a ser quem você era. Ou seja, enquanto Deus está cuidando da nossa essência, o mundo quer que você viva de aparência, até rimou. Mas é isso. E aquele pai, ele tinha no seu filho a visão da essência dele. Ele era filho, ele era amado, ele foi gerado com amor, ele foi cuidado com amor, e o que ele tinha ou passou a possuir foi indiferente do pai. Pelo contrário, gerou tristeza no coração do pai. Essa convicção que eu quero, eu posso, ela precisa ser quebrada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra diz que eu posso naquele que me fortalece. Quando Jesus estava na cruz, ele diz: faça de mim este cálice, mas acima de tudo faça a sua vontade e não a minha. Muitas vezes a decisão de fazer a vontade de Deus e não a nossa não é muito fácil. Porque aquilo que está diante de nós, para nós fazermos que não agrada a Deus, ela é muito forte. Nos prende, nos aprisiona, nos ilude e nos embrenha, nos deixa impregnados e a gente fica iludido mesmo. Então, para a gente resistir, falar, não vai ser a minha vontade que eu vou fazer, vai ser a vontade de Deus. Precisa ser debaixo de um coração, de um compromisso com Deus, de intimidade com Deus, para que isso aconteça. Então, a gente tem aqui a primeira convicção do que eu quero, do que eu posso. Na verdade, o Senhor nos ensina, a palavra nos ensina que nós precisamos entregar a nossa vida, e quando a gente entrega a nossa vida, nós entregamos a nossa vontade, o nosso desejo. Por outro lado, nós temos um filho mais velho, que também tinha uma convicção que o afastou de Deus, que o afastou, não fisicamente, mas emocionalmente, e até espiritualmente da sua família. Porque ele ficou indignado com o pai. Falou: pai, o senhor foi buscar aceitou de volta esse teu filho, nem chamou de irmão. Ou seja, ele já tinha gerado no coração dele uma ruptura com o seu irmão. Então aquele que era o filho obediente, aquele que era o filho comprometido, aquele que era o filho dedicado, ele tinha uma convicção que também pode nos afastar de Deus. Aqui, eu mereço e eu posso, é uma convicção que nos afasta de Deus. O que eu mereço, não, já falei a segunda, mas o que eu quero, o que eu posso, me afasta de Deus. Mas quando eu tenho a convicção de que eu mereço algo, eu também estou equivocado diante de Deus. E ele é muito claro, ele diz assim: olha, eu trabalhei a minha vida inteira, não deixei faltar nada, eu não fiz, eu nunca desobedeci uma ordem sua, te sirvo, não é? Ou seja, nas entrelinhas ele estava dizendo: eu mereço algo, e o Senhor dá para esse que não merece. E essa é uma convicção que atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente participa de um velório, de um sepultamento, uma coisa muito comum a gente ouvir é: puxa, essa pessoa não merecia.
né, passar o que ela passou. Já ouviram isso? Alguns até falam assim, tanto ladrão, tanto assassino podia morrer, né? Foi morrer essa pessoa que é tão boa, né? Ela não merecia. Ela não merecia a morte, ela merecia viver. Ou seja, e isso não está no vocabulário de Deus. Não é? Paulo, ele coloca diante de Deus, ele já era servo de Deus, e ele teve um espinho na carne, justamente para ele não se ensoberbecer, para não se tornar soberbo, para não subir a cabeça dele, né? Aquilo que Deus fazia através da vida dele. Não é? E ele pede, né? Trazendo para o nosso contexto, Paulo estava dizendo para Deus assim: Deus, eu mereço que o Senhor tire esse espinho na minha carne. Eu sou servo, estou entregue à obra, estou aqui fazendo de tudo para que o Evangelho seja pregado, estou sendo obediente, eu mereço. Vocês percebem que até nas pessoas com relacionamento com Deus, essa convicção pode nos atrapalhar. Isso nós podemos trazer para os nossos dias, né? Eu sirvo ao Senhor há tanto tempo, eu mereço um cargo na igreja, eu mereço uma oportunidade de emprego melhor, eu mereço uma família, eu mereço. E a gente pode enumerar assim tantas coisas que a gente imagina que a gente merece, quando na verdade a resposta que Deus dá para Paulo é aquilo que deve reger a nossa vida. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Você não merece nada. Nós, sinto dizer isso, não merecemos nada, ou seja, não há mérito nenhum naquilo que nós fazemos. Não é porque nós estamos aqui, não é porque nós pregamos o Evangelho, não é porque nós lemos a Bíblia, não é porque a gente ora, não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus sobre a nossa vida e pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos o que nós temos, é graça de Deus sobre a nossa vida. Não, mas eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei. Mérito nenhum. Se Deus não permitir, se você não abrir os olhos, você não respirar, você não sair da sua cama, ou seja, é a graça de Deus que é o combustível da nossa vida. Então, quando eu trago para mim essa convicção, como o filho mais velho teve, eu mereço, ele não merece. Aí a gente entra em outro contexto, em uma outra convicção, que também pode nos afastar de Deus, que é o julgamento. Quem julga quem merece ou quem não merece? Somos nós, seres humanos que somos, falhos que somos, limitados que somos, frágeis que somos, ou Deus, a sua imensa graça e misericórdia, é que decide por nós, aquilo que nós merecemos. Isso não quer dizer que a gente tem que cruzar os nossos braços, não é isso. Eu não faço por mérito, e aí, quando eu trago essa frase de não fazer por mérito, eu entro no terceiro personagem, que é o pai. O primeiro, eu posso, eu quero, eu faço. O segundo, o mais velho, eu mereço e por isso eu tenho direito. E aí a gente vê a figura do pai, compassivo, misericordioso, né? Onde ele nos mostra uma convicção, né, de um sentimento que deve nortear a nossa vida, que é o amor. Por que o pai ficou aguardando o seu filho até que ele voltasse? Eu não sei se vocês perceberam, eu sempre cito isso quando eu leio e falo sobre esse texto. Quando o filho está chegando, o pai vem de longe e vai ao encontro dele e o abraça. Sabe o que significa? Que dia e noite aquele pai passou aguardando aquele filho. E Deus faz assim conosco. Quando a gente nos afasta dele, seja por convicções ou seja por algum motivo, ele sempre está nos esperando de braço aberto. E é interessante porque pode acontecer, e é muito comum quando a gente se decepciona com a igreja, porque a igreja é formada por seres humanos, e seres humanos são falhos mesmo. E hoje a gente conhece, encontra muita gente, infelizmente, que foram feridas pela própria igreja, pelo próprio corpo, né? Pessoas que receberam palavras, foram criticados, foram julgados, né? Foram deixados de lado, né?
foram abandonados, né? Foram enganados, né? E aí se afastam. O grande problema é que quando você se afasta de Deus, por causa de pessoas, você está se afastando de Deus e o Senhor, as pessoas podem não querer a sua companhia, a sua presença, mas Deus quer. E Ele está sempre de braços abertos. E é mais difícil você retornar. Eu já tratei com várias pessoas que tinham essa dificuldade, porque a igreja sabia o que ela tinha feito, a igreja sabia o que aconteceu, né? Ou seja, um fato isolado, uma palavra, né? E voltar ao corpo exige uma maturidade espiritual muito grande. Quem está voltando, e principalmente quem está no corpo, quem permaneceu para acolher as pessoas. E aí a gente percebe aquele pai, né? Primeiro, com amor, ele trata o filho que voltou. Ele trata um amor na prática. Né? É o que eu sempre falo, não é um amor de palavra, é um amor prático, pragmático. É um sentimento que gera uma ação. E a ação dele foi a seguinte: eu te abraço, eu te acolho, eu coloco uma sandália nos teus pés, eu coloco uma roupa nova em você, eu coloco um anel no seu dedo, né? E eu vou fazer uma festa mesmo, né? Porque o amor daquele homem, ele se alegra, porque esse sentimento ele vai ter a oportunidade de demonstrar e continuar demonstrando com a volta do seu filho. Não dá para demonstrar amor em quem se afasta e não volta. Não dá. É preciso estar perto para viver esse amor, para compartilhar esse amor. A gente não ama quem está na Finlândia, como nós amamos, como nós amamos. Nós não conhecemos, né? E nós partimos desse princípio. Por outro lado, ele depois disso, ele vai conversar com o filho lá fora. E o filho todo indignado, que achando que o médico ele teria algum direito, e o pai diz: olha, você está sempre aqui, tudo que é meu é seu. E essa palavra é interessante para nós, né? Porque quando nós estamos diante de uma situação, Salmo 73 fala disso: por pouco ou quase não resbalei dos pés e saí da casa do Senhor. Mas depois que eu vi o que aconteceu com quem saiu, eu dou graças a Deus que permaneci. Aquele pai estava dizendo para ele assim: olha, tudo que é meu é seu, você tem direito a tudo isso aqui, você trabalha, mas você tem direito, você não fez o que você não quis, se você pedisse, ia fazer. Deus está dizendo para nós assim: eu tenho tudo a oferecer para você. E além de oferecer para você aqui, o que eu tenho para te oferecer, o mundo não pode oferecer, que é a eternidade. E o que o Senhor tem para nós nessa noite é exatamente isso. Né? O que eu estou procurando hoje? O que eu estou pedindo para Deus hoje? Se limita nas coisas deste mundo? E eu preciso compreender, né, e analisar e refletir sobre as minhas convicções. Né? Porque eu posso estar agindo por mérito, eu posso estar agindo por um desejo, uma vontade, uma convicção de poder que é ilusória. E isso precisa ser tratado. Mas o tratamento que Deus tem para nós é um tratamento com amor. Aquele pai, ele trata os dois filhos com um amor extraordinário. Ele não condenou, ele não puniu nenhum dos dois. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter rejeitado o filho, poderia ter abandonado até com o nome dele. Ele poderia punir o filho mais velho também, chamar a atenção dele, mas o que a gente percebe aqui, esse pai ele tem um sentimento, né, e uma convicção no seu coração, né, que está acima de todas essas coisas, e que precisa estar, que é o amor. Por isso a gente entende quando Jesus nos deixa o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E esse amar o próximo como a nós mesmos é reconhecer que nós não temos mérito em nada, é reconhecer que nós não podemos e não queremos desejar nada que desagrade a Deus, e é entender que
nós precisamos atrair as pessoas para o Pai. Aqui o filho voltou por conta própria. Ele caiu em si e reconheceu. Quantas pessoas a gente não conhece que hoje, nesse momento, não tem quem traga ela de volta à presença de Deus? Quantas pessoas nós não podemos pensar hoje, né, que gostariam de mudar de vida, de sair do vício, de sair de uma vida de aparência, sair de uma vida de ostentação, de coisas fúteis, de coisas que não têm valor para o reino. Mas, e essas coisas não podem ter valor, se não tem valor para Deus e para o reino, não pode ter valor para nós. Se não é prioridade para o reino, não pode ser prioridade para nós. Jesus diz: acumule tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem e o ladrão. Ou seja, aqui nós percebemos esses dois filhos com o coração naquilo que o mundo pode oferecer. E o Senhor nos ensina que Ele é Senhor deste mundo. Deus é soberano sobre este mundo. Ele tem o controle sobre este mundo. Essa ideia, essa visão de que o mundo está fora do controle de Deus, isso é uma mentira. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. E nós temos a liberdade de escolher viver aquilo que o Senhor do Universo tem como propósito para a nossa vida, ou a gente tem a possibilidade de viver aquilo que a gente acha, aquilo que a gente tem como opção humana de que é o correto para nós, que vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação, vai nos trazer paz. E eu, sinceramente, eu prefiro depender do Senhor do Universo, aquele que é Criador e sustentador de todas as coisas, do que eu crer nas minhas condições, que são humanas, falhas, terrenas. E aí a gente percebe então que o amor de Deus ele está sobre todas as coisas. E o amor de Deus está sobre nós. E a nossa oração nessa noite é exatamente sobre isso. Né? A gente precisa aprender a depender de Deus e lutar, né, contra as convicções humanas, contra princípios, conceitos e valores humanos que nos afastam de Deus. E lembrar das pessoas que precisam de nós para serem acolhidas, para que elas possam ou ter um encontro com Deus ou ter um reencontro. Nós já passamos por encontros e reencontros. Nós já tivemos encontro com Deus, nós já nos afastamos de Deus, nós já nos reencontramos com Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem sido o nosso Deus, tem cuidado de nós. Amém. Mas esse cuidado, ele precisa se estender às pessoas que estão à nossa volta. Né? E a minha oração, a direção para nós orarmos e intercedermos, é sobre essas pessoas que não tiveram a oportunidade de cair em si e voltar ao Pai. Que Ele possa nos dar mesmo essa responsabilidade, esse propósito, né, de buscar as pessoas que estão perdidas. A gente vive hoje muito uma igreja do Evangelho da manutenção. Dou graças a Deus porque eu estou aqui, porque não caiu. Mas só que a gente esquece, né, que a gente envelhece, a gente passa e a gente precisa levantar uma nova geração de pessoas que vão estar aqui orando, buscando o Senhor e acolhendo aqueles que precisam. Eu quero convidar você para a gente voltar para nós orarmos. Como a gente sempre faz, a gente vai encerrar de culto, orando no altar do Senhor, e que Ele possa nos dar mesmo essa convicção. Primeiro, nós precisamos depender somente do Senhor. Eu sempre falo, eu não quero nada que não seja Deus que vê. Que aquilo que não é de Deus, que nós temos, é de Deus, que pode nos afastar dele. Aquilo que Deus nos dá, nos atrai a Ele. Mas aquilo que Ele não nos dá e nós buscamos, nos afasta dele. Isso tem a ver com as coisas materiais, com as nossas emoções, né? E que o Senhor possa nos trazer mesmo a memória agora. Essas pessoas que precisam ser trazidas à presença do Senhor e possam desfrutar desse amor maravilhoso que é o amor de Deus.
Vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, Amém. por estarmos aqui na tua casa, no teu altar, Senhor, como é importante para nós, como é bom, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, como é bom, ó Deus, nós podemos adorar o Senhor, louvar o teu nome, Senhor, como é bom nós termos essas portas abertas, amém, Jesus, ter esse desejo no nosso coração de estar aqui, ó Deus, porque é a tua vontade que nós estivéssemos aqui, Senhor, nós cremos nisso, Pai, acima da nossa vontade, é a tua vontade nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos dando esse desejo, Senhor. Pai, sempre cuidando do nosso coração, da nossa mente, Senhor, para nós não termos, ó Deus, motivações erradas, ó Deus, princípios e valores que nos afastem de Ti, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos buscar mesmo essa dependência total, Senhor. Que a Tua graça seja derramada sobre nós, ó Deus. Aquilo que nós pedimos aqui não é por mérito, Senhor, é porque nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor, Pai. E nós ousamos agora pedir ao Senhor, ó Deus, que nos dê oportunidade de levar a Tua palavra, Senhor, de levar um abraço, Senhor, de levar, ó Deus, um momento de comunhão, Senhor, Pai, de busca, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que estão afastadas do Senhor, ou não Te conhecem, Senhor, e não têm condições, ó Deus, de sair sozinhas, Senhor, do buraco para serem enfiadas. Pai querido, que nós possamos estender a mão, assim como um dia o Senhor nos estendeu a mão, nos tirou, ó Deus, do lamaçal do Senhor e nos colocou sobre a rocha que é Jesus, ó Deus, nós queremos pedir agora, nos dê essa direção, essa ousadia, Senhor, essa coragem, Pai, de, ó Deus, levar a Tua palavra com amor, ó Deus, com alegria, com esperança, Senhor, sabendo, Deus, que nós não estamos atrás de pessoas por causa da aparência, muito menos por aquilo que elas possuem, mas nós estamos, ó Deus, buscando as pessoas pela essência, Pai. E na essência elas são filhas e filhos do Senhor, Pai. E precisam estar na Tua presença, na Tua casa. E esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos despertar mesmo como igreja, Pai, para viver isso, Senhor. E colher os frutos daquilo que nós temos plantado, daquilo que nós temos buscado em oração. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos firmes no propósito, dependentes somente do Senhor. Aleluia. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos entes queridos, os nossos amigos, ó Pai. Que o Senhor possa alcançá-los também, e que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para dar boas novas, boas notícias, paz, esperança, alegria, Senhor, para o coração daqueles que estão tristes, desanimados, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção e oramos, Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre o nosso permanência, hoje